Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo da segunda-feira, 7 de março, em edição 33.941, onde, no segundo caderno cotidiano, exatamente na página B6, na folha corrida, nós temos um especial chamado Sou Ciência, de autoria da Soraya Ismaili, do Pedro Arantes e da Maria Angélica Minhoto, com o título Guerra na Ucrânia compromete cooperação científica mundial. Lembrando que nós havíamos abordado este assunto no caso da cooperação aeroespacial. Na ciência, como na vida, é fundamental cooperar para superar grandes desafios. Na história da ciência, há muitas superações e descobertas, quase sempre a partir de trabalhos realizados sucessiva e incansavelmente por diversos autores em equipe. Outro aspecto da ciência é a constante troca de novos conhecimentos e informações por meio de publicações, dados abertos, conferências e encontros científicos. Via de regra, a ciência evolui pelo intercâmbio e discussão de resultados para responder a problemas iniciais ou para aperfeiçoar respostas já existentes. Desde 2020, o mundo vive uma pandemia de grandes proporções e longa duração, assim como no início do século XX. Mas, diferentemente da gripe espanhola, que foi de 1818 até 1918 até 1919, o surgimento do novo coronavírus ocorreu em um mundo globalizado, com as nações quase que total e simultaneamente conectadas pela internet e outras formas de comunicação. Essa forte e ágil conexão permitiu a rápida troca de conhecimentos, informações e cooperação entre cientistas do mundo todo, além da divulgação dos resultados de suas pesquisas em tempo real. Isso, por exemplo, acelerou a fabricação das vacinas. O fluxo enorme de dados, ainda preliminares, sobre as causas e consequências da pandemia de Covid teve também efeitos negativos, mas certamente os benefícios foram maiores. Cientistas e instituições de pesquisa então se uniram e integraram conhecimentos, divulgaram resultados em busca de soluções para entender o comportamento do vírus que se diferenciava de outros conhecidos. O resultado veio rápido, com vacinas elaboradas e distribuídas em tempo recorde, fruto da ciência que vinha sendo desenvolvida e da cooperação entre governos, universidades, institutos, laboratórios, indústrias e sociedade. Com base nas tecnologias em desenvolvimento, as vacinas da Universidade de Oxford e da BioNTech, por exemplo, propuseram novas fórmulas que foram testadas e aprovadas. Outras soluções surgiram rotas mais tradicionais, ou melhor, seguiram rotas mais tradicionais, como a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, e que foi igualmente importante para enfrentar o cenário caótico. Grã-Bretanha, Alemanha, Estados Unidos, China, Índia e Rússia desempenharam um papel importante no desenvolvimento de vacinas de diferentes tecnologias, bem como no fornecimento dos insumos farmacêuticos. No Brasil, além dos estudos de fase 3 de algumas vacinas, há pesquisa de novos imunizantes desenvolvidos aqui.
No processo, houve cooperação e esperança de que o esforço daria a diretriz para a coalizão no combate à pandemia. Mas, apesar de redes de colaboração instituídas, as potências centrais, hoje protagonistas do conflito na Ucrânia, falharam em fechar acordo efetivo para a rápida distribuição e o acesso à vacina por todos. A cooperação inicial entre ciência e sociedade deu lugar à competição entre governos e empresas, favorecendo os países mais ricos e as farmacêuticas mais poderosas. Conflitos por poder, dinheiro e propriedade intelectual limitaram a cooperação e aprofundaram as desigualdades e também as desconfianças. Prenúncio do que estava por vir, ou simplesmente o retorno ao estágio anterior de guerra latente e competição feroz? De qualquer jeito, a ciência e a humanidade, que se defrontaram com o vírus e vislumbraram uma possível ordem global de maior cooperação, perderam com o retorno a uma ordem geopolítica e econômica polarizada. O texto, claro, faz referência à antiga Guerra Fria, belicista e destrutiva. O fim da cooperação e o retorno ao estado de guerra entre impérios e mercados são um crime contra a humanidade, para além das vítimas diretas do conflito na Ucrânia. Rússia e Ucrânia travam guerra em meio à pandemia. Os dois países estão padecendo com a propagação da variedade Ômicron, com números astronômicos de casos diários, cerca de 180 mil diários na Rússia e 35 mil casos na Ucrânia, que tem população 3 vezes menor. Mesmo que a Rússia tenha feito sua vacina, a Sputnik, só 50% da população tomou ao menos uma dose. No Brasil, já são mais de 80%. Na Ucrânia, a situação é mais grave. Embora o país queira fazer parte da comunidade europeia, está bem longe de padrão aceitável de vacinação, com só 35% da população com ao menos a primeira dose, segundo a World Data, plataforma desenvolvida pela Universidade de Oxford. Com a guerra, a imunização dos ucranianos está mais comprometida, pois a vacinação está suspensa em quase todas as cidades diante dos ataques e da ida da população para abrigos antiaéreos. O conflito acirrará os desafios da pandemia do ponto de vista regional e global, tendo em vista as projeções do deslocamento forçado de cerca de 5 milhões de pessoas durante a guerra, produzindo onda de refugiados que agregará complexidade e inviabilizará previsões seguras sobre o controle da pandemia e de variantes. Já é certo que a população mundial precisará de uma nova geração de vacinas em breve, e para isso será necessário fortalecer a cooperação científica internacional e o investimento em diferentes frentes de atuação para diminuir a desigualdade na distribuição e no acesso. Outra evidência científica é a necessidade de diminuir a devastação do meio ambiente para impedir as dramáticas mudanças climáticas que estão em curso e que aumentam as chances de novas pandemias. Condições de clima e meio ambiente estão conectadas a problemas de saúde, segurança alimentar e combate à fome. O conflito agravará essas tendências e atinge consequências que vão de impactos negativos do comércio global, aumento do preço de produtos, até escassez de alimentos e energia, gás e combustíveis, o que pune mais os países pobres e populações vulneráveis. A guerra e a nova polarização bélica global causarão retrocessos e poderão anular o legado, mesmo que parcial, da cooperação global em avanços científicos e desenvolvimento de tecnologias e bens públicos para a saúde. Se era possível imaginar
ciclo de reconstrução pós-pandemia, com avanços em várias agendas, a guerra e suas consequências colocam em risco esse futuro minimamente promissor do pós-Covid. Sem dúvida, uma reflexão bastante importante acerca de retrocesso que este, digamos, regurgitar de um mundo polarizado vem provocando, afastando grandes potências que outrora eram grandes colaboradoras em várias áreas da ciência, como a Rússia, a China e os Estados Unidos. No frigir dos ovos, quem acaba perdendo é a própria humanidade. Bem, muito obrigado. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Masa. Tchau, pessoal!